Então vamos lá, tá? Começando para valer o nosso bate-papo sobre a periodização do treinamento e coloquei esporte e fitness. Primeiro, o que é muito interessante é que quando nós falamos desse tema periodização do treino, nós estamos falando, obviamente, de uma teoria que foi muito bem sustentada e começou há muitos anos. Tá? Os primeiros indícios sobre isso aí vêm ainda do final dos anos 1800. Eu tenho literatura em mãos de 1896, quando um cientista da área do treino mesmo, um cara da área prática, da pedagogia, do exercício, chamado Vladimir Boiko, ele escreveu o primeiro manual chamado Aptidão Física. Esse cara vem do leste europeu. Eu tenho esse manual ainda escrito à mão, quando ele já falava sobre a periodização do treinamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é um termo antigo, é um termo que vem sendo estudado lá atrás, no século passado, mas veio sendo sustentado pelo esporte o tempo todo. A partir dos anos 50, 60, que começou-se então a falar também na periodização do treinamento em outras áreas da atividade, não somente no esporte de rendimento. O panorama é interessante, porque o panorama internacional, a gente tem tido essa experiência por esses cantos todos do mundo, e a gente percebe o seguinte: a Europa, mais precisamente o leste europeu, ele dá muita atenção ao planejamento do treinamento. Eles têm uma teoria desenvolvida há mais anos, talvez até pela dificuldade de desenvolvimento específico em cada área. Eles partiram para essa ideia de organização do processo do treino em longo prazo. Então isso é uma marca muito grande do leste europeu. Mas andando pela Ásia, você vê que a Ásia também tem uma preocupação muito grande com isso, a Oceania, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, quando nós descemos um pouquinho mais para o continente africano e aqui para as Américas, a gente percebe que já não há tanta preocupação com o plano, com o planejamento, ou seja, com a estratégia de planejamento do treinamento das pessoas em longo prazo. Nós aqui no continente mais americano, América do Sul, América Central, enfim, América Latina e África, os países da África que estão me ouvindo e me vendo nesse momento, nós normalmente selecionamos mais o tipo de exercício, ou seja, nós trabalhamos mais em cima da metodologia, aplicamos a metodologia e esperamos para ver o que vai acontecer. Às vezes é satisfatório, às vezes acertamos, às vezes erramos. Claro que com a planificação, com a periodização do treinamento, o erro não está descartado. Mas a ideia é cercar o erro, diminuir o erro na prescrição do treino, seja da terceira idade, seja para a criancinha lá na escola, seja o atleta em formação, seja o atleta de alto rendimento, seja as atividades de recuperação no pós-operatório, por exemplo, uma lesão de joelho, de tornozelo, ou seja, veio para a prática do exercício. O comando hoje é planejar o treino, periodizar o treino. E as questões são muitas, vocês mandaram aí pela internet, e a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Por outro lado, o que é periodização? Nós não estamos falando de uma teoria exata. Nós não estamos falando de uma ciência exata. Periodização tem muito de empirismo, experimentação do treinador. Os modelos são criados a cada região do mundo, a cada escola, a cada universidade, a cada pesquisador. Modelo de periodização eu aprendi a não discutir. Aprendi sim a discutir um pouco mais procedimentos dentro da periodização. Então a periodização ela tem uma pitada grande de empirismo, ela sempre vai ter uma pitada muito grande de arte, criação do treinador. O treinador é a pessoa mais importante nesse processo. Quando eu falo treinador, eu digo a pessoa que está ministrando o treino, ministrando a aula, seja em qual for a manifestação da educação física e do esporte. Seja escola, seja academia, ou seja na piscina olímpica. Então, outro lado da periodização é a crença, Isso faz parte de toda
a base empírica, né? Quer dizer, eu acredito que o que eu montei está funcionando. E claro, sem dúvida nenhuma, pode existir e deve existir a ciência nesse processo todo. Ou seja, eu vou voltar um pouquinho para mim ver vocês aqui e nesse primeiro momento, é o que eu quero deixar bastante claro que quando nós falamos em periodização, antes de qualquer conceito, os conceitos são diversificados. Eu venho ao longo desses 30 e poucos anos estudando a periodização do treinamento, tive a felicidade de ficar 12 anos no leste europeu, na ex-União Soviética, e ali estudando com o professor Matveyev, foi meu orientador de doutorado, já tinha uma boa base aqui no Brasil, né? A base que era possível naquele momento, nos anos 80, a literatura ainda era bastante escassa, mas ao viver com eles no leste europeu, eu percebi por que eles, apesar de não ter tanto talento para o esporte, ganham tanta medalha assim, né? Então, na verdade, o ponto principal está ligado com o processo de... Estou me chamando a atenção aqui, então parece que saiu o slide, então eu vou voltar o slide já. Não sei se vocês estão me vendo ou não. Vocês conseguem me ver? Algum sim, por favor? Algum retornozinho, por favor? Vocês estão me vendo? Sim, então vou voltar o slide já. Ok, vou voltar o slide já. Mas antes eu quero só terminar esse raciocínio inicial, onde eu estou procurando desmistificar o conceito teórico da periodização como base científica própria. Tá? Então eu estou dizendo o seguinte: a periodização é uma arte do treinador. O que a gente tem e que pode melhorar isso são os procedimentos. Então vamos lá. Seguindo o nosso bate-papo, espero que o slide já esteja na sua tela. Tá? Vamos falar um pouquinho da evolução histórica da periodização. Tá? Eu dividi isso nos meus estudos em quatro grandes fases. Tá? Primeira delas, a periodização começou a ser discutida, aí na sua origem, ninguém sabe. Eu li algo de 1896, do professor Boiko, que eu acabei de dizer a vocês. Mas ninguém sabe concretamente quando começou isso, mas tem indícios desde os primeiros momentos na Grécia de organização do treino, obviamente. Então nós estamos falando aí em centenas e milhares de anos. Mas até esse momento, os anos 50, ainda não se tinha isso muito bem definido. A discussão dos autores era o que é carga de treinamento, aí equalizar a carga de treinamento em volume e intensidade, que são termos que nós utilizamos até hoje, e assim tinha alguns pressupostos que chamavam a atenção sobre a organização do treino. Depois tivemos uma fase 2 até os anos 70, que começou a surgir métodos e mais métodos de treino. Né? Então, pelo mundo todo foram criando blocos, vamos chamar assim, de métodos de treino propriamente dito, né? Talvez hoje não chamaríamos isso mais de método, mas naquela oportunidade, sim. E então, nos anos 70, ele se configurou pela criação desses métodos que eram experimentados na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, métodos militares, o método de Cooper, e foi por aí que a coisa foi caminhando. Desse período para frente, até por volta dos anos 2000, nós entramos numa fase chamada de ciência do esporte. Claro, eu tenho muito claro para mim que esporte não é uma ciência. Esporte é arte, esporte é espetáculo, que pode ser explicado e melhorado pela ciência. Da mesma maneira, é a prescrição do exercício na academia. É uma arte do professor, é experimentação, mas ele pode ser explicado no seu raciocínio estratégico, de longo prazo, pelo professor. E essa outra fase, que é uma fase aí que ultrapassa os anos 2000, é uma fase de alta tecnologia, o esporte partiu para os centros de treinamento no mundo todo, modernizando tudo isso. Essa fase dos anos 2000, intermediário para o ano 2010, é uma fase que configurou as equipes multidisciplinares, ou seja,
o esporte abriu, escancarou as suas portas para a entrada de outras áreas da ciência, como é o caso da fisiologia, da bioquímica, da medicina, da fisioterapia, da nutrição, enfim, da psicologia. O esporte escancarou isso. Consequentemente, as outras manifestações também, né? A academia hoje já tem equipes multidisciplinares e tal. Então, a periodização do treino, ela começou a criar, ou seja, a se moldar com todo esse crescimento científico que foi aparecendo. No esporte cresceu muito o número de competições, então um atleta que compete 80, 90 dias por ano, né, começa a ter suas dificuldades na organização do treino. E por outro lado, mais do que nunca, você percebe a necessidade de você periodizar para diminuir o erro. Há algumas publicações